Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje vamos ter uma live muito especial, aproveitando, né, que dia 11 agora foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson, né? Então eu convidei o meu amigo aqui, o Dr. Marcel Pierobon, médico neurocirurgião aqui de Dourados, para a gente bater um papo sobre essa doença. Marcel, boa noite, se apresenta para o pessoal aí, por favor. Boa noite, Fábio. Então, meu nome é Marcelo, sou neurocirurgião, sou formado há 20 anos. Estou trilhando o caminho das doenças funcionais já há algum tempo. Estive nos Estados Unidos em 2014 para poder começar a ter contato com essa tecnologia, que já existe há bastante tempo. E a gente começou a trilhar esse caminho, conseguiu trazer alguns casos para cá. E estamos fazendo já tem pelo menos 2 anos, nós já começamos com os casos cirúrgicos aqui em Dourados. Legal, muito bom. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a doença de Parkinson, o que é a doença e tal. E a gente vai falar um pouquinho dessa novidade aí, né? Dessa parte cirúrgica aí, que vocês são pioneiros aqui na cidade, né? Bom, Marcelo, então vamos falar um pouquinho o que é a doença de Parkinson, né? Vamos começar aí desse início aí. Vamos lá. A obesidade é uma doença que ela causa perda da função motora, né? O paciente começa a ter uma rigidez motora e também um tremor por perda de funções, na verdade por morte celular numa região específica do cérebro, que é a substância negra. E aí, com a perda dessas células, né, com a morte, com a perda funcional dessas células, diminui a produção de dopamina, e a dopamina, que é fundamental para uma série de processos cerebrais, para a regulação do movimento, ela é fundamental. Então, o paciente começa a perder a capacidade de locomoção, passando a ter uma dificuldade de locomoção, que a gente chama de bradicinesia, e também um tremor, principalmente um tremor de intenção. Fora outros sintomas que precedem, às vezes, os sintomas motores, né? Alterações gastrointestinais, sono, memória, humor. São alterações que começam no paciente aí a partir de 60, 65 anos em média, e que precedem, às vezes, sintomas motores. E a doença de Parkinson, né, Marcel, ela é uma doença que está muito relacionada ao envelhecimento da população, né? Ela está relacionada é uma doença degenerativa que a gente chama, né? Então, o envelhecimento da população tem aumentado muito essa incidência, né? Ela é uma doença degenerativa, uma doença considerada uma doença da terceira idade, embora tenham casos, existem casos, e vários, não são poucos, de pacientes que desenvolvem doença de uma forma mais precoce, né? A partir dos 30 anos, 35 anos. Mas, normalmente, comumente, ela existe em pacientes idosos, pacientes a partir de 60, 65, às vezes 70 anos de idade. Uhum. E quais são as principais causas da doença de Parkinson? Não existe uma relação de fatores ambientais que causam doença de Parkinson, né, sabe? O que tem é exatamente essa perda por morte, por degeneração, então perda neuronal, morte funcional das doenças, das células dopaminérgicas da região nível estriatal. E é essa morte celular, essa morte neuronal, que faz com que a produção de dopamina, então, nessas regiões vão diminuindo, e com isso os sintomas vão aparecendo. Cada vez que você perde um pouco de célula, um pool de células, você tem um aumento dos sintomas, né? Isso normalmente é progressivo. Ela, geralmente, é progressivo e lentamente progressivo. Uhum. Ou seja, a pessoa vai piorando com o passar dos anos, né? Exatamente. Exatamente. Aí o pessoal fala aí de causas mais genéticas ou às vezes causas de trauma, mas aí não é exatamente a doença de Parkinson, né? São, hã? É, os fatores genéticos, Fábio, eles estão ainda sendo estão finalizando os estudos para se determinar qual é a causa genética, né? Ele tem uma transmissibilidade genética, embora você não tenha como provar ou afirmar que os pacientes filhos e netos de parkinsonianos irão ter com certeza Parkinson. Embora, é lógico, a chance que eles tenham é realmente maior. Uhum.
Legal, muito bom. Marcel, outra coisa que acho que a gente tem que conversar, né, sobre essa doença é assim, né? Vários idosos acabam tendo tremores, né? E nem todo tremor significa que ele tem doença de Parkinson, né? Não, não. O fato dele ter o tremor não significa que seja um tremor parkinsoniano, né? O tremor parkinsoniano normalmente é um tremor bem característico, é um tremor que tem baixa frequência, com uma amplitude mais elevada. Os tremores, então, você, pela frequência e pela amplitude, você consegue, às vezes, determinar se é um tremor cerebelar, se é um tremor rubral e se é um tremor parkinsoniano, né? Até porque existem sintomas da doença de Parkinson, doenças Parkinson-like, né, que são doenças, sintomas parkinsonianos em pacientes que não têm a doença de Parkinson verdadeira. O tremor pode ser um deles, mas a bradicinese normalmente é mais importante. Uhum. E essa dificuldade de movimento, essa dificuldade dele se movimentar, de iniciar movimento, vai piorando bastante com o passar dos anos, né? Principalmente se não fizer nenhum tratamento, né, Marcelo? Conforme ele vai perdendo, então, as funções dopaminérgicas, né, nessa região específica do cérebro, os sintomas vão progressivamente piorando. Essa piora normalmente é lenta, é progressiva e chega a ser incapacitante. O paciente que não trata, então, a doença de Parkinson ela pode ter até, embora ele tenha tremor e a bradicinesia, com sintomas cardinais, eles podem ter predominância. Então, tem um paciente que tem uma predominância da bradicinesia ou tem uma predominância do tremor na doença. Há as duas coisas, na maioria das vezes, mas realmente ele tem um sintoma que é mais predominante. Então, ele tem maior dificuldade de movimentação em alguns casos. E em outros, ele tem o tremor como um sintoma mais predominante. E esses Uhum. sintomas deixam o paciente, assim, com uma limitação funcional muito grande. Né? Então, tanto para uma alimentação, para se alimentar, para tomar um café da manhã, um almoço, uma janta, no paciente que tem o tremor como maior componente, quanto no se movimentar, no paciente que tem a bradicinesia como sintoma cardinal. Né? E Uhum. você tem os É, pacientes e, que têm os dois e- sintomas, né? aham. É muito importante, né? E isso vai comprometendo bastante o paciente, né? E, E e, não só e do paciente, essa. dos cuidadores. Né? Os cuidadores também acabam tendo um comprometimento importante, né? Porque o paciente se torna dependente das suas atividades diárias, atividades básicas, como alimentação, como autocuidados, né? Se vestir, tomar um banho, ir no banheiro, e eles acabam precisando de uma pessoa constantemente para estar ajudando eles. Sim, E aí, é, da toda mesma, doença, da mesma forma como a doença de Alzheimer, né? As demências de um modo geral, né? Essas doenças degenerativas, elas acabam trazendo um grande problema social e familiar, né, Marcel? porque né, é o patriarca, é a matriarca, né? Então, assim, você tem que passar a cuidar da mãe, você tem que passar a cuidar do pai, né? Levá-lo ao banheiro, pôr para dormir, às vezes tem que trocar, alimentar. É uma condição de amor, com certeza, mas é uma dificuldade que traz junto, né? E esses pacientes acabam entrando, se não tratados, numa fase de piora, porque eles ficam completamente incapazes, sabe? Por Uhum. isso que o tratamento é fundamental para esses pacientes. Interessante. Ô Marcel, e para a gente fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, é um diagnóstico ainda muito clínico mesmo, né? Sinal e sintoma, né? Não tem um exame que feche esse diagnóstico, né? Na verdade, assim, não tem, ele clinicamente, se você for ler a respeito, sempre vão falar que o diagnóstico é clínico, né? Por isso que elas são bem reconhecidos pela classe, pela área, né? Pelos neuros. Acontece que em alguns casos você pode ter essa dificuldade, porque os sintomas não são completos, porque o quadro não é completo, porque a evolução não é tão típica. E você tenta lançar mão de algumas alterações, de alguns exames para tentar confirmar o diagnóstico, né? Então você pode tentar lançar mão de uma eletroneuromiografia para tentar perceber se esse tremor tem esta a frequência baixa, né? Então, assim, o tremor de frequência baixa fala muito a favor do tremor parkinsoniano. Se você pega, às vezes, a ressonância hoje, a ressonância nova, a ressonância a partir de 3 Tesla, a gente tem a alteração que mostra perda da, 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 da dopamina na região específica das substâncias striatais. E
também fala a favor. Então, quando você começa a juntar a clínica, a evolução, os sintomas, e você hoje consegue lançar mão de uma eletroneurografia e principalmente de uma ressonância, você começa a tentar fechar, então, o diagnóstico de doença de Parkinson, que é o Parkinson completo. Né? A dificuldade fica nos pacientes que desenvolvem uma síndrome parkinsoniana-like. Você acaba, às vezes, levando mais tempo para fechar o diagnóstico, você acaba, às vezes, tendo que entrar com a medicação, fazendo o chamado teste terapêutico, e para observar como esse paciente vai responder e até tentar fechar o diagnóstico, às vezes, em consultas subsequentes. Uhum. É, bem interessante. Bom, deixa eu dar só um recadinho aqui antes da gente continuar, né? Bom, tô vendo que tá entrando bastante gente agora, né? Quem perdeu o começo aí da live, essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui no Instagram do Artemis na íntegra, tá? Então, quem perdeu o começo, quem tiver que sair, essa live vai estar disponível aqui no Instagram. E amanhã ela já sobe para o nosso canal do YouTube, que é o Fala aí Doutor, que tem mais de 100 lives já gravadas lá. Então, vocês não vão perder se vocês tiverem que sair antes ou não conseguiram assistir desde o começo. E está aberto aqui o nosso chat. Quem tiver dúvida, façam perguntas, escrevam aí, porque são as perguntas que vão trazer, são as dúvidas de vocês que engrandecem a nossa live. Então, por favor, façam os questionamentos aqui, que a gente vai estar tentando responder aí da melhor forma possível. Bom, Marcel, então a gente comentou um pouco aí sobre sintomas, sobre diagnóstico, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, para a gente até entrar nessa novidade aí do tratamento cirúrgico, né? A primeira coisa que acho que a gente tem que falar é que doença de Parkinson não tem cura, né? Não, é uma doença que ela é progressiva, degenerativa, progressiva e até hoje, no momento, incurável. Né? Uhum. Então, aí como que a gente pode tratar, né? O que a gente pode fazer inicialmente? Existe tratamento clínico e quando que a gente tem que pensar na possibilidade de uma cirurgia? E o que é essa cirurgia? Daí o pessoal fala, nossa, mas como é que você vai fazer uma cirurgia num paciente de Parkinson, né? Então, acho que é legal você trazer um pouco aí dessa tua experiência, como é que é isso, como que funciona aí o tratamento da doença. A doença ela tem o seu princípio no tratamento clínico, né, medicamentoso, né, onde a levodopa, que é a substância que a gente administra, né, presente em vários remédios, você tenta mimetizar a função da dopamina cerebral. A dopamina, você dar a dopamina externa, você tem uma grande dificuldade, que é a proteção gástrica, que é a barreira hematocefálica. Então, as doses que deveriam chegar no cérebro, normalmente elas não conseguem ser as doses que você limita, então chega em doses menores. E isso faz com que o paciente nem sempre sinta o real benefício da dopamina. Embora, conforme você vai aumentando progressivamente a dose, ele começa a perceber melhora sim. Essa melhora ela não é completa, mas tem alívio dos sintomas, com melhora da motilidade, melhora dos tremores, né? E isso faz com que haja alguma melhora na qualidade de vida. Acontece que, como esses pacientes, embora eles desenvolvam a necessidade da medicação numa fase em que você precisa entrar com a medicação, isso vai progredir, vai chegar um momento em que a necessidade de dopamina é muito grande e você não consegue, então, dar toda a dopamina para o cérebro. E aí o paciente começa a ter, então, sintomas de resistência à medicação e flutuações. Então, são flutuações chamadas motoras, né? Em que você tem o efeito de pico de dose, quando a dose é totalmente absorvida, e depois você tem o efeito de falta da medicação, chamado efeito on-off. Então, o paciente acaba tendo esse efeito de pico de dose e depois efeito ficando ou com muito tremor ou travado por baixa dose. Então, conforme você vai progredir na terapêutica, você acaba tendo essa dificuldade em manter o paciente no melhor possível. A partir deste momento, que acontece já com alguns anos da doença, e os estudos dizem que a gente precisa de pelo menos 4 anos de doença, você passa a apresentar então, essa dificuldade motora e você então começa a ter indicação de investigação para uma fase mais avançada, que seria o tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento clínico, algumas coisas são importantes. A fisioterapia é fundamental, que ajuda o paciente a se tornar mais independente. A fono é fundamental, porque esse paciente tem dificuldade de pronunciação, de fala, de deglutição.
que podem evoluir em fases até mais precoces da doença. Então, a fisio, a fono, a terapia ocupacional fazem parte fundamental no tratamento clínico dessa doença. Ou seja, é um tratamento multidisciplinar, né? Você depende de vários profissionais. Até o Ademir Baena, aqui, o fonoaudiólogo famoso aqui da cidade, né? Ele está comentando aqui que um dos primeiros sinais mesmo pode ser a alteração na voz, né? Ele está fazendo esse comentário. Nós comentamos logo no começo, Demir, com relação aos sintomas que às vezes precedem os sintomas que são os sintomas motores, né? Entra a dificuldade de ereção, entra a alteração de fala, entra a alteração gastrointestinal, a alteração do humor, a alteração do sono. São sintomas que muitas vezes precedem os sintomas motores. É isso aí. Uhum. Ó, e aqui, mas só já aproveitando que a gente falou de uma pergunta, né? A Cristianede 594 aqui tá falando, doutor, toda tremedeira é sinal de doença de Parkinson? Não, Cristiane, não só. Existem outros tremores, como eu comentei no começo, tem o tremor rubral, tem o tremor cerebelar, tem o tremor de doença de músculo periférico, né, de doença periférica, e tem o tremor parkinsoniano. Além disso, nós temos as doenças chamadas Parkinson-like, como, por exemplo, a demência de múltiplos sistemas, onde você tem um predomínio de doenças parkinsonianas, de sintomas parkinsonianos, mas não é um Parkinson verdadeiro. Então, nem todo tremor é doença de Parkinson. E tem o tremor essencial, que talvez seja o tremor mais frequente, principalmente na população jovem e adolescente. Mas sempre que tiver um tremor, tem que procurar tratamento, tem que procurar orientação médica, né, Marcelo? Sim, é importante porque você começa a fazer diagnósticos de outras coisas, né? Como eu falei, principalmente um tremor rubral, por uma alteração específica do núcleo rubro, né? O tremor cerebelar, que é importante você verificar. E, principalmente, nos pacientes mais jovens, você tem o tremor essencial. E o problema do tremor essencial não está muitas vezes no problema, né? O problema do tremor essencial está no fato do paciente jovem perceber que quando ele fica nervoso, ele treme mais. E, infelizmente, ele percebe, ele aprende que, às vezes, até a própria bebida alcoólica diminui esse tremor, o que acaba tornando ele faz a ligação. Então, se eu ficar mais relaxado através da bebida alcoólica, eu tremo menos. Então, eu acabo bebendo, isso acaba induzindo um problema no futuro, que acaba sendo o alcoolismo. Entendi. Legal. Bom, Marcelo, e essa novidade aí do tratamento cirúrgico, né? Que é novidade aqui em Dourados, na verdade, né? Quando que é indicado o tratamento cirúrgico? O que é a cirurgia, né? Onde é que você mexe lá, assim, né, para a população entender, né? Mas como é que você consegue corrigir esse problema, né, da falta de neurônio, aí, da falta de um neurotransmissor com cirurgia? Como é que funciona isso daí? A partir de 4 anos de suspeita de doença de Parkinson, de tratamento parkinsoniano, você começa a ter, então, sintomas de flutuações, você passa a ter um pouco mais de certeza que está lidando com um paciente parkinsoniano. A partir, então, dos efeitos colaterais, seja do pico de dose ou da falta de remédio, ou do efeito colateral do remédio, você então passa a investigar esse paciente para saber se ele tem a indicação da cirurgia. A principal ferramenta que a gente usa hoje, além dos efeitos colaterais, é um teste chamado UPDRS, que é uma escala de avaliação da doença de Parkinson. Ele tem 6 quesitos que são analisados, né? A alteração do humor, cognição, motor, o uso do remédio antes e após, né, o teste antes e após o uso do remédio, e a partir de 33%, numa melhora nesse teste, você tem um paciente que acaba sendo indicado, tendo uma possível indicação do paciente cirúrgico. Além disso, você tem o teste neuropsicológico, para saber se esse paciente idoso, na maioria das vezes, ainda tem uma capacidade cognitiva que seja indicado o tratamento, né? E também a neuropsicóloga, o PDRS, e algumas vezes também a avaliação com o fono, para saber se ele não vai ter efeito colateral após a implante do DBS. E aí, a segunda parte da pergunta é quando você começa, então, a indicar a cirurgia, você faz um estudo cerebral com ressonância e tomografia,
E dentro de um software, a gente junta essas imagens para poder determinar o alvo. O alvo é a substância negra, né, o núcleo subtalâmico. Esse núcleo subtalâmico é um núcleo que tem mais ou menos em torno de 4 milímetros, né, então são bilateral, cada núcleo ele é responsável por um lado do corpo. E aí você implanta, então, um eletrodo que faz microestimulação elétrica dentro desse núcleo. E é através, então, da estimulação elétrica, que o neurônio funciona por eletricidade, que você consegue fazer, então, uma modulação que já não era mais possível com o remédio. Então, é uma modulação eletroquímica. Você faz a estimulação elétrica do núcleo subtalâmico, ele acaba tendo uma produção maior de dopamina, né, um pum que ele ainda tem de reserva, e também o estímulo elétrico que acaba funcionando como um modulador ali. Ou seja, você coloca um negocinho que vai dar microchoque lá naquele neurônio da substância negra e ele vai começar a liberar dopamina, é isso, em termos leigos. Em termos leigos seria isso. E aí, a gente fala choque porque é estímulo elétrico, né? Sim. Mas é um estímulo elétrico, sim, que é feito nesse núcleo subtalâmico mesmo. Legal, muito bom. E eu vi alguns vídeos que você e o Danilo postaram, né, da melhora incrível desses pacientes, né? É uma coisa assim, é uma melhora assim meio que imediata após a cirurgia. Como é que é isso, Marcelo? É imediato. A hora que você implanta, você liga o aparelho, o paciente que está rígido, ele solta, ou o paciente que está tremendo, ele para de tremer. É impressionante, Fábio. Eu até recomendo o pessoal que está assistindo, que gostar, tem uma reportagem de um paciente parceriano, ele é repórter da BBC. Então tem lá BBC News, doença de Parkinson. Né? E o cara mostra todo o processo que ele passou para o implante e em seguida ele mostra ele com o aparelho desligado e ele com o aparelho ligado. Então você é impressionante, é lindo de ver, porque o paciente ele está completamente incapaz, rígido, não consegue tomar uma água, não consegue tomar um copo de chá, e ele liga o aparelho, e aí o movimento dele fica fluido, liso, normal, como se não tivesse quase nada. Você percebe que é um paciente que tem um pouco mais de dificuldade, mas ele se torna um paciente completamente autônomo, completamente capaz de se alimentar, de andar, de se locomover e de se autocuidar, que é o mais importante. Que legal. E isso. Mas a doença continua a evoluir mesmo fazendo a cirurgia, Marcelo? A doença ela não para de evoluir, porque, como nós comentamos, ela é progressiva, ela é degenerativa, né? E mesmo depois do implante, o paciente vai continuar usando uma baixa dosagem de remédio, na maioria das vezes a gente consegue diminuir muito a dose que o paciente está usando de remédio, e ele vai precisar de tempos em tempos estar fazendo ajuste dessa microvoltagem do DBS, né, do eletrodo cerebral profundo. Ele vai fazendo um microajuste para você aumentar, às vezes, a amperagem, a voltagem, ou até a área de estímulo, para você poder manter a melhora. Hoje em dia nós temos dois tipos de aparelho. Um aparelho que você implanta e você não precisa recarregar a bateria dele. Então ele tem o gerador dele com a vida útil. E você tem um outro aparelho que você, de tempo em tempo, a cada 2 ou 3 dias, você tem que estar recarregando. E ele tem aí uma vida útil muito maior. Então ele é um aparelho hoje com uma tecnologia excepcional. A gente tem várias, né? A gente tem pelo menos 3 marcas no mercado. E a gente tem uma marca que ele é fenomenal, em que ele consegue ler a necessidade, o que o cérebro está precisando naquele momento, e ele tem uma capacidade limitada até de autoajuste em relação a essa microvoltagem. Então, na hora que você faz a leitura através do tablet, né, que a gente tem um tablet em que reconhece o aparelho, e ele importa então todos os dados, ele passa para nós um ajuste, uma capacidade de ajuste já, que o próprio aparelho já fez, e aí você consegue ajustar algo a mais, um ajuste mais fino que é feito pelo médico daí, na consulta médica. Legal. E hoje o paciente de Parkinson consegue fazer todo esse tratamento aqui em Dourados? Hoje a gente consegue oferecer tudo aqui em Dourados.
Que legal. Eu faço- E vocês que foram pioneiros aqui, né? Você, o Irineu, o Danilo, vocês que trouxeram essa tecnologia para começar a trabalhar aqui em Dourados. A vontade de trabalhar com doença de Parkinson eu tenho já há muito tempo, já trabalho com paciente clínico há bastante tempo, né? E a partir de 2014, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá para Mayo Clinic, eu comecei então a aprofundar um pouco mais esse estudo, fui participar de alguns congressos, alguns simpósios, e aí a gente começou a perceber que não era um bicho de sete cabeças. Existe sim uma necessidade do neuroclínico, né? Hoje a gente tem parceria com principalmente dois neuroclínicos na cidade, dois ou três neuroclínicos na cidade, em que eles têm encaminhado os pacientes dele para nós, a gente tem feito indicação, e aí depois a gente faz o acompanhamento conjunto, principalmente para ajuste fino do aparelho, né? Que é o que o paciente precisa depois do pós-operatório. E a gente atende. Legal, que bom. E é um tratamento assim que o paciente consegue fazer pelo plano de saúde? Os planos de saúde cobrem esse tipo de tratamento? Como é que é isso, Marcelo? Sim, ele está no rol da ANS, né? Então é um procedimento que é coberto e ele está no rol pelo SUS. O problema do SUS é que a neurocirurgia ela é uma especialidade que ela é categorizada por níveis de complexidade. Para a região de Dourados, infelizmente, o nosso nível de complexidade ela não é contemplado para esse rol para ser feito pelo SUS. Embora já existam estudos para que a gente tente no futuro implementar isso aqui. Mas aí você precisa, então, de um centro de cirurgia funcional para que você consiga indicar isso no SUS. Pelos planos de saúde particular, a gente já consegue fazer, porque toda essa necessidade, né, você tira a parte burocrática e você consegue, através da iniciativa privada, dos médicos no privado, fazer todo esse acompanhamento e toda essa indicação e o tratamento aqui. Legal, muito, muito, muito interessante. Ô, Marcelo, ó, uma pergunta aí, ó. O Osmir Palma Lopes perguntando aqui: o que fazer para prevenir a doença? Meu pai teve. Acho que ele tá preocupado, né, do fato do pai dele ter tido, se tem uma chance maior dele ter, e se tem alguma coisa em termos de prevenção. Na verdade, porque, preventivamente falando, de forma muito objetiva, não tem o que prevenir. O que a gente tem que fazer isso, a gente não fala só para a doença de Parkinson, mas para toda doença, quanto mais saudável for o estilo de vida, melhor, né? Então, você ter uma rotina de atividade física, você ter uma rotina de sono, uma rotina alimentar saudável, isso faz com que você tenha, lógico, uma prevenção de várias doenças. E Parkinson especificamente não tem uma prevenção, não tem assim, isso ou aquilo, ou tomar esse remédio, aquele outro vai prevenir você de ter. Você tem que prevenir as doenças como um todo, as doenças degenerativas, que são as doenças do envelhecimento, você previne tendo uma vida o mais saudável possível. Uhum. Então é isso aí, Osmir. Ó, continua pedalando bastante, igual você tá, que ajuda bastante. Ele é um amigo meu que pedala bastante aí na cidade. Atividade física é importante, alimentação saudável é importante, e as pessoas não fazem tanto, eles não conseguem ver muitas vezes, o leigo, a necessidade, a qualidade do sono, né? Então, o turnover cerebral que é feito com o sono e com a atividade física, ela é fundamental para que você possa ter a prevenção de várias doenças degenerativas, dentre elas a doença de Parkinson, né? Ó, mais umas perguntas aqui, ó. A Ângela Lima, fisioneuro. Quais sinais da doença melhoram mais com o tratamento cirúrgico e quais não melhoram tanto? Uma pergunta mais específica. Sim, Angela. O paciente, na maioria das vezes, ele tem um componente cinético, né? Então, a bradicinesia, e ele tem também o componente tremor. Os dois componentes cardinais da doença se melhoram, tanto a bradicinesia quanto o tremor, tá? Então, você tem uma melhora importante do tremor e você tem uma melhora importante da bradicinesia. Como a doença é composta por um conjunto de sinais e sintomas, esses sintomas, principalmente motores, eles respondem muito bem à cirurgia. Você não tem tanta melhora com relação à alteração gastrointestinal, você não tem tanta melhora com relação ao sono, mas você acaba tendo no conjunto uma melhora que o paciente diz que ele melhorou 100%. A gente sabe que essa melhora 100% está muito mais, às vezes, relacionada
a melhora na qualidade de vida, né? Então, a melhora na alimentação, a melhora na motilidade, a melhora nesses sintomas, e o paciente acaba melhorando, achando que melhorou como um todo. De modo que a gente mais vê, e é o que é o objetivo da doença, do tratamento, é a melhora da parte motora, tanto a bradikinesia quanto o tremor. E realmente, Ademir, a alteração da voz, ela pode ser um dos sintomas que precedem os sintomas motores. Algumas vezes a alteração da voz, como eu falei, às vezes o humor, insônia, e até queixas gastrointestinais podem preceder sintomas motores. Legal. Ô, Marcelo, uma outra coisa que a gente estava vendo aí, que é interessante a gente conversar, né, é que esses pacientes costumam ter muita depressão, né? A depressão faz parte da doença de Parkinson e ela piora também a qualidade de vida desses pacientes, com certeza, né? Tem pacientes que desenvolvem quadro depressivo precedendo a doença de Parkinson. Alguns livros, inclusive, citam que a depressão pode ser um sintoma que precede a doença de Parkinson, sabe? Mas aí o paciente, depois que ele começa a desenvolver, se torna limitado fisicamente, né, na nossa parte motora, ele acaba tendo também uma piora desses sintomas. Então aí você imagina, então é o pai, é o avô, é a mãe, né, a avó, que sempre cuidou de todo mundo, que sempre fez tudo na casa, que era o cabeça da família, de repente começa a ter uma limitação, né? Isso traz, lógico, um impacto psicológico muito grande para esse paciente, para toda essa família, e eles acabam desenvolvendo assim, sintomas depressivos importantes às vezes. Tanto que a avaliação psicológica se torna fundamental nesse paciente. E aí, né, o tratamento da depressão também acaba sendo importante até para o tratamento da doença de Parkinson, né? Você acaba tendo, todo paciente que tem o seu quadro depressivo tratado, né, ele tem uma resposta melhor para o tratamento como um todo, né? O paciente depressivo, por uma série de limitações, pela própria causa neurobiológica, né, a substância, a falta da substância no cérebro faz com que o paciente se torne, às vezes, menos ativo, menos colaborativo, menos receptivo. Isso faz com que ele realmente piore, às vezes, sintomas clínicos da doença de base. Legal, muito bom. E a relação do Parkinson com o Alzheimer, né? Porque a gente vê que são duas doenças neurodegenerativas importantes e a gente tem visto que tem tido associação, né, Marcel? As duas são doenças neurodegenerativas, né? Então, achava-se especificamente que o Parkinson era uma doença de uma determinada região. Então, a degeneração, né, a perda funcional no nível estriatal era responsável pela doença de Parkinson exclusivamente. Mas percebe-se que a doença degenerativa ela não ocorre apenas em uma região. Ela ocorre no cérebro todo, já velho, envelhecido, e que está perdendo as suas funções. Então, a associação de doenças demenciais é muito grande no paciente com Parkinson, principalmente nos Parkinsons avançados. E aí, esses são os casos que a gente precisa da avaliação da psicóloga para saber se esse paciente acaba tendo um protocolo de tratamento mais invasivo. Né? Para você poder pensar num paciente que vai para uma cirurgia, tudo, ele tem que ter uma capacidade cognitiva, no mínimo, aceitável para poder fazer a cirurgia, se submeter à cirurgia e ter a melhora funcional que a gente espera tanto no pós-operatório. Legal, muito, muito, muito interessante. Bom, então, e vocês têm feito a cirurgia aqui em quais hospitais vocês têm feito? Qualquer um dos hospitais aqui de Dourados tem a estrutura para estar fazendo a cirurgia? Como é que está aí essa questão da estrutura aqui dos hospitais para fazer essa parte cirúrgica aqui na cidade? A nossa equipe trabalha em 3 hospitais privados aqui em Dourados e 2 públicos, né? Tanto o Hospital da Vida quanto o Hospital Universitário, no público, e no privado, que seria o Hospital do Coração Santa Rita e Carcinhos. Os 3 hospitais privados, os 3 têm condições de fazer. O que a gente precisa no hospital privado é da tomografia, porque a primeira parte da cirurgia ela é feita com o implante do halo, chamado halo estereotáxico, que é feito no aparelho de tomografia. A aquisição da imagem na tomografia, que é feita ali naquele momento, e é fundido, então, com a ressonância no software, que é feito depois no segundo tempo do centro cirúrgico. Então, no primeiro momento da cirurgia, você precisa ter um tomógrafo no hospital. Né? E os 3 hospitais têm esse tomógrafo disponível para poder fazer essa primeira fase da aquisição da imagem e o implante do halo estereotáxico para a aquisição
aquisição e fusão da imagem. E aí, no segundo momento, onde você já conseguiu a imagem tomográfica, você funde com a ressonância e aí você consegue fazer os cálculos, chamados cálculos estereotáticos, do alvo exato onde fica esse núcleo que eu falei, que é o núcleo subtalâmico, onde você implanta o eletrodo. E aí você consegue, através do software, fazer todo o desenho do trajeto que esse eletrodo vai passar no cérebro, evitando vasos, evitando estruturas nobres, até o ponto exato onde você implanta esse eletrodo. Legal. É muito bom ver esse desenvolvimento aqui de Dourados, né, Marcel? A gente que chegou aqui há 20 anos atrás, eu cheguei na mesma época que você aqui, né? Não tinha praticamente quase nada de tecnologia aqui, né? Quando você chegou aqui, eu também, né? E ver o quanto que isso desenvolveu hoje, né? Até a gente estava aquele dia, há uns 15 dias atrás, lá no Hospital Cacemes, fazendo uma cirurgia com neuronavegação, né? E eu falei assim, né? Muito interessante essa evolução e saber que a gente consegue dar tratamentos de ponta para pacientes aqui na cidade de Dourados, né, Marcelo? A gente hoje tem uma capacidade de trazer, a gente não tem a tecnologia em loco, né? Mas você consegue trazer essa tecnologia, você consegue trazer essa suplementação toda para que você faça o tratamento aqui, né? Então, você não precisa ter disponível hoje um neuronavegador no hospital, você precisa ter ele disponível para chegar aqui em tempo hábil. E a gente tem tudo isso disponível hoje, né? Então, a facilidade que o transporte aéreo e tudo mais, pena que o nosso aeroporto está parado ainda, mas vai voltar. Mas a parte terrestre, por enquanto, super. E a gente consegue ter toda essa tecnologia à nossa disposição aqui. Então, a gente vai procurar fora a capacitação, se atualizar, treinar, para poder trazer e oferecer aos nossos pacientes essas tecnologias, esses novos tratamentos menos invasivos, como a hernia de disco por endoscopia, o tratamento do hematoma cirúrgico por endoscopia, o tratamento dos tumores cerebrais, né, tanto malignos quanto benignos, por neuronavegação, né, você tem o cálculo exato da região onde você entra. Tudo isso a gente vai né, procurando a literatura, vai vendo o que é feito, vai treinando, treina e traz para oferecer à população aqui. Né? Legal. Isso é muito bom, né? Porque hoje, cada vez menos, o pessoal tem que procurar tratamentos fora de Dourados, né? E isso eu posso falar, porque acompanhei vocês, o quanto que a equipe de vocês, né, lá da Neuroclean, realmente foi pioneira em trazer toda essa tecnologia aqui para Dourados, né? Então, vocês estão realmente de parabéns nisso. Eu encontro hora sempre para escrever um livro e contar tudo que eu consegui trazer como pioneiro para Dourados. Né? Então, a primeira neuronavegação, a primeira biópsia terapêutica, a primeira cirurgia para Parkinson, as cirurgias para aneurisma, que a gente faz bastante, né? Que hoje a gente consegue ter aqui em Dourados centro de cirurgia vascular e fazer essas cirurgias com uma boa resposta, né? Com uma boa casuística, com pacientes com bom resultado. É tempo, é treinamento, é dedicação, estudo, a gente vai trazendo isso com o tempo. Né? Legal. Muito bom. E estamos aí nessa parceria aí de 20 anos aí, né, Marcel? Aí a gente aqui como patologista dando apoio no que a gente pode aí nas cirurgias aí de vocês e fazendo parte desse trabalho e desse desenvolvimento da neurologia e da neurocirurgia aqui em Dourados, né? Eu sou testemunha de que você foi o grande entusiasta das reuniões de neuropatologia, em que a gente sentava para discutir, né, senta sempre que possível para discutir o caso clínico, o achado patológico e hoje a atualização de conduta. Né? Você sempre foi pioneiro nisso, Fábio. E precisamos voltar a fazer, né? Reunir esse povo todo, a gente chegou a reunir. Eu lembro que a gente reunia os patologistas, os neurocirurgiões, neuroclínicos, oncologistas, radiologistas, né? Chegamos a fazer reuniões muito boas e precisamos retomar isso daí, né? A reunião só engrandece, né? Só traz o conhecimento, amplia o conhecimento, faz com que você passe a ver, às vezes, uma especialidade com outros olhos, né? O colega, às vezes, com outros olhos, que você consegue ver realmente até onde ele vai, onde ele está indo, o quanto ele está trazendo de novo. É super importante para a especialidade e para a região toda, né, Fábio?
Legal. Bom, estamos chegando no final da nossa live aqui. Uma última pergunta aqui, ó. Ana Paula Teixeira perguntando: quem tem esclerose múltipla pode ter mal de Parkinson também? Ana Paula, a esclerose múltipla é uma doença que tem uma característica um pouco diferente, tá? Ela tem uma neurobiologia diferente da doença de Parkinson. Ela se dá por uma perda específica da substância da mielina, né? Por a perda das manhãs de mielina por um processo que é autoimune. Diferente da doença de Parkinson, que é um processo degenerativo de envelhecimento que ocorre numa determinada região e hoje é multifuncional em algumas outras regiões também. Mas são diferentes, são doenças diferentes. Para a medicina, a gente dizer que é impossível, que não pode, né, é uma coisa que a gente não usa. Não é comum a gente ver, a gente não acha, pelo menos fisiologicamente, que elas fazem parte da mesma doença. Tá? Legal. A gente fala, né, que enquanto a doença de Parkinson, Alzheimer, o neurônio morre, né, na esclerose múltipla ele não consegue mandar a mensagem, né, ele tem dificuldade de transmitir a mensagem. De uma forma mais leiga, né, é mais ou menos isso, né, mas claro que tem um monte de questão fisiopatológica envolvida nisso, né. Legal. Ô Marcel, bom, então, como eu falei, nós estamos chegando no final, né? Já estamos batendo um papo aí há quase uma hora, né? Aonde que o pessoal te encontra, Marcel? Fala aí um pouquinho do teu serviço, aonde que você está, o pessoal que de repente quiser te procurar, por favor, fala um pouquinho aí do teu serviço. Nós atendemos a Neuroclin, que é ali na esquina da João Rosa Góes, Passeio Melo. A clínica fica aberta de segunda a sexta, no horário comercial. Tem um telefone que a gente distribui, que é o telefone para contato da clínica, né? O pessoal procurar para consulta e se precisar para alguma orientação. A gente recebe muito paciente do neurologista clínico, então muitas vezes o paciente vai ao neurologista clínico, que é quem faz o primeiro atendimento, quem faz o primeiro acompanhamento, e nós, na parte cirúrgica, vamos então parecer quando esse paciente entra, então, na fase em que ele tem indicação ou pode ter indicação da cirurgia. A neuroclínica à disposição, eu, o Dr. Danilo, o Dr. Irineu, nós somos os 3 neurocirurgiões que atendem ali na neuroclínica e que fazemos esse acompanhamento para a parte com indicações para cirurgia de parto. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então, assim, né, queria agradecer demais o Dr. Marcel aí por essa participação com a gente, né, dizer que aqui no Artemis a gente tem já estamos criando uma tradição em fazer lives, né, acho que essa daqui, se eu não me engano, é a 112, mais ou menos aí, se eu não me engano, live que a gente faz nesses 3 anos e pouco que a gente tem feito lives, né, e que o Dr. Marcel já está aqui, mas ele já se comprometeu a fazer uma sobre doença cerebrovascular, que logo ele vai voltar aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre os derrames cerebrais aí, né, que é uma doença que tem matado tanta gente, né, e é importante da gente estar discutindo isso, né. Eu queria lembrar, por favor, pode falar, Marcelo. As doenças cerebrovasculares são as doenças que mais causam inabilidade, né, incapacidade no paciente em idade produtiva, né. Então é uma doença que é muito prevalente e que é importantíssimo a gente falar a respeito e depois trocar uma ideia sobre os fatores de prevenção e tudo mais. Com certeza. Então, o Dr. Marcel vai voltar aqui para a gente discutir isso logo. Semana que vem, né, nós vamos ter, né, porque dia 25, dia 25 é o Dia Mundial da Tireoide, né? Então, no dia 22, semana que vem, eu vou estar aqui com o Dr. André Marmoldi, que é médico endocrinologista, e com o Dr. Luiz Cassetari, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Então, nós 3 vamos estar discutindo aí sobre as doenças da tireoide, né? Então, quem está acompanhando aí, nesse mesmo horário, na semana que vem, quarta-feira, dia 22, não percam essa live, vai ser uma live muito interessante sobre doenças da tireoide, tá, pessoal? Então, o Artemis Laboratório, né, vocês sabem, nós estamos aqui na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, perto aqui do Pax Primavera, e também lá no Dourados Medical Center, né? Se você precisar de algum exame, de qualquer área aí, nós temos um portfólio bem completo, estamos aqui para atender vocês. Então, Marcel, muito obrigado a todo mundo que acompanhou.
né? Tivemos uma boa audiência hoje na nossa live aqui, então agradecer bastante pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Fábio, estou sempre à disposição para fazer esse bate-papo. Ótimo. Então, uma boa noite a todos, boa noite, Marcel, e a semana que vem aqui, doenças da tireoide, não percam a nossa live. Uma boa noite a todos.